Oi, gente, mais um vídeo aqui da teoria pra vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte, a teoria de hoje é o papo de maconheiro. Você sabe da onde é que surgiu esse termo, essa expressão, o papo de maconheiro? Quando é que surgiu na história da humanidade? Quando é que surgiu essa expressão de papo de maconheiro? Pois bem, eu explico para você o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, a teoria das cordas. A teoria do Albert Einstein, a teoria do E MC igual ao quadrado, lá aquela contar que ele fez, aquela coisa. Ah, foi um grande cientista famoso, foi uma celebridade, foi alguém muito importante, muito rico que falou aquilo lá. Então, pô, tá tudo certo. Por mais que eu não consiga entender direito aquela explicação, aquelas coisas lá parecem papo de louco, mas tá tudo certo. Agora, o Einstein é seu vizinho. O Einstein é seu colega de sala de aula. O Einstein é alguém que mora aí na sua rua. É alguém que não é conhecido, não é famoso, não é nada. Aí ele chegou e falou para você, ó, é igual o MC ao quadrado. A teoria da relatividade da corda, não sei o quê. Só que você conhece o Einstein. Você sabe que o Einstein fuma um baseado. Ou seja, daí surgiu a teoria do papo de maconheiro. O que acontece? Qualquer pessoa que você sabe que fuma baseado, qualquer coisa que a pessoa falar para você, aí é papo de maconheiro. Agora, se for uma outra pessoa falar para você, aquela mesma coisa que o maconheiro falou, aí, tá, faz sentido, porque é a pessoa que é importante, tá? A pessoa que tá usando terno e gravata, uma pessoa responsável, uma pessoa que venceu na vida, que tem dinheiro, que tem trabalho, que é famosa, que é uma pessoa que é estudiosa, que é formada, que tem vários diplomas lá, não sei o que e tal. Então ela falou isso, ela tá falando com razão, faz sentido, isso aqui é verdade. Agora, se é uma pessoa que for maconha fala a mesma coisa, aí é papo de maconheiro. E tudo isso por causa de quê? Por causa do preconceito, por causa das teorias, a teoria que envolve o preconceito. Por quê? As pessoas têm o poder de criar a lei, lá atrás na história, as pessoas que tinham o poder de criar a lei, quiseram por algum motivo criar a lei para proibir que as pessoas pudessem consumir o fruto de uma planta, pudesse plantar uma planta, pudesse pegar o fruto dessa planta e consumir ele, pudesse pegar o fruto dessa planta e comercializar ele. Aí quiseram usar os vários pretextos, os vários motivos possíveis para proibir, para criar a lei, para proibir que as pessoas plantem essa planta, consumam o fruto dessa planta e comercializem o fruto dessa planta. Porque é interessante para quem tinha esse poder, para quem estava no poder na época, era interessante criar essa lei por interesse próprio dela, pelos gostos dela, pelos interesses dela, e não pelo interesse da população, pelo interesse próprio dela, porque ela tinha esse poder de criar essa lei e ela quis criar essa lei. E para criar a lei precisa de ter os pretextos para ela criar essa lei. E para ter esses pretextos para criar essas leis, ela criou as narrativas que ela quis. Ela inventou o que ela quis, ela falou o que ela quis para poder diminuir as pessoas que consomem o fruto dessa planta, as pessoas que querem plantar o fruto dessa planta, as pessoas que querem comercializar essas plantas, serem pessoas ruins, serem pessoas inferiores, serem pessoas negativas, serem pessoas sem credibilidade, serem pessoas que não falam nada com nada, serem pessoas que não fazem sentido, serem pessoas que não têm Deus no coração, que são de desgosto da família, que são pessoas que prejudicam, que toda a violência que existe no mundo, que todas as coisas que as outras pessoas fazem, os outros crimes que as outras pessoas cometem, todos os outros crimes do mundo que as outras pessoas cometem, toda a tristeza que existe, todo o desespero, toda a decepção que existe, que as outras pessoas causam, é porque as outras pessoas consomem o fruto daquela planta. É porque aquelas pessoas comercializam o fruto daquela planta. É porque aquelas pessoas plantam aquela planta. Uma planta que já existia aqui na atmosfera do planeta Terra muito antes de existir a espécie do ser humano. Se a gente pensar na nossa própria espécie do ser humano, como que era antigamente? Como que a gente, ao mesmo tempo que a gente era mais atrasado, era também mais evoluído? Porque lá na época dos australopitecos, dos nômades, antes de formar as tribos indígenas, os sumérios, os maias, astecas, incas, todas as civilizações antigas lá, que não existia civilização, aliás, antes de formar as civilizações, o ser humano nascia no meio da selva. O ser humano não andava pelado para lá e para cá.
mas nascia sozinho, não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha parteira, não tinha curandeira, não tinha nada antes das tribos serem formadas. O ser humano fazia igual qualquer outro mamífero, igual qualquer outro primata fazia e faz aí até hoje no meio da selva. Vive aí um copula com a outra lá, acontece o sexo do macho com a fêmea, do órgão genital com o outro órgão genital, que só existe dois tipos de órgão genital na natureza, os dois órgãos genital copulam lá, e aí um deles lá engravida, aí engravida e dá a luz tudo sozinho, sem precisar de pagar hospital, sem precisar de pagar taxa de maternidade, sem precisar de registrar no papel para falar que aquela pessoa lá tem um nome, que aquela pessoa lá paga imposto, que aquela pessoa lá tudo. Nascia tudo bagunçado e tudo andava pelado. E aí o ser humano comia de graça, igual os animais faz hoje em dia. Nasce de graça, come, tem comida de graça no meio da natureza, tem que pegar as próprias comidas, tem água aí de graça e morre de graça também. Agora o ser humano não, o ser humano a gente paga para nascer lá, paga os médicos, enfermeira, parteiro, hospital, paga as roupas, paga as vacinas, paga as comidas, paga as bebidas, e quando a gente morre também, né, a gente paga o caixão, paga o terreno lá para pôr o caixão naquele terreno lá, é tudo pago. Nós somos a única espécie que pagamos para viver, para comer, para respirar o ar aqui do nosso planeta. Os outros mamíferos, os outros primatas, as outras espécies que existem não pagam, né? Isso é tipo de exemplo de papo de maconheiro. Isso é coisa de papo de maconheiro. Né? Perguntar como que a própria espécie nasceu, né? De onde que a nossa espécie nasceu, né? Como que vivia, como que dava a luz sem parteira, sem enfermeiro, sem médico, nem nada. Como que se alimentava, como que vivia, né? Como que morria, onde que enterrava depois de morto, quem que enterrava os defuntos, se não tinha sociedade, se não tinha cemitério, não tinha os conceitos. Né? Que loucura que era. Como que aquela época, será que naquela época, nessa época toda aí, o ser humano importava com a religiosidade do outro, se o outro vota na direita, vota na esquerda, se o outro é branco, se o outro é negro, se o outro é hétero, se o outro é gay, se o outro é rico, se o outro é pobre, se o outro é gordo, se o outro é magro, se é homem, se é mulher, será que eles se importavam? Se aquele lá transa com aquele lá, se aquele lá transa com aquele outro lá? Será que nessa época eles se importavam com isso? Será que tinha essas questões todas que existem envolvendo esses rótulos naquela época? Como que aquela época era mais avançada que nós nesse sentido, né? E nós agora, com a tecnologia que nós temos hoje, nós é muito mais avançado que eles, né, nessa questão, mas somos muito mais atrasado nessa outra parte, porque parece que tudo que importa sobre o ser humano, tudo que é importante, tudo que representa o ser humano, é a cor da pele, é o órgão genital, o tamanho e formato do órgão genital, com quem que ele usa aquele órgão genital, quem que ele vota, quanto dia que ele tem no bolso, qual que é a roupa que ele usa, qual que é a aparência dele, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Tudo que importa é isso. O que é mais importante, a gente vê o caráter, a moral, a índole, se a pessoa é gente boa ou não, a capacidade intelectual, entendeu? Da pessoa, baseado nisso aí, baseado na cor da pele dela, baseado no peso dela, baseado no órgão genital, com quem que ela usa o órgão genital, com quem que ela vota, porque é isso que importa, é isso que importa, é tudo ser humano. Então, estou atrasado nessa questão, que o povo daquela época, antes das tribos indígenas, antes dos australopitecos, dos maias, dos astecas, dos incas, dos sumérios, antes desse povo surgir, ninguém se importava com essas coisas, ninguém ligava para essas coisas. Eles eram muito mais avançados nesse sentido, né? Que doideira, que é, como que é? Isso é papo de maconheiro, isso é exemplo de papo de maconheiro, pensar nesse tipo de coisa. Então, o vídeo é sobre isso. O que você acha desse conteúdo aí? Comente aí nos comentários, se quiser comentar, se não quiser comentar, comenta, dá os likes, se inscreva, compartilhe, etc e tal. Pai para todos, fui!